ZYA 250, TV em Tempo, Canal 10, emissora do Grupo Ramã Neves de Comunicação. Incêndio na Zona Norte. 2 crianças morrem queimadas dentro de casa e mãe é presa por abandono. Sem abrigo, passageiros de ônibus reclamam da falta de infraestrutura nas paradas. Fim do prazo. Centenas de pessoas procuram TRE para retirar a segunda via do título de eleitor. Aquecido, comércio e indústria de ar-condicionado prevê faturamento recorde por causa do calor. Fiscalização. Depois de acidentes, Detran intensifica combate a irregularidades em caminhões e carretas na capital. Fisiculturismo. Atleta amazonense é campeão sul-americano e se prepara para Mister Universo. Obrigado pela audiência. Já estamos no ar. Olá para você que acompanha o Jornal em Tempo pela internet. 2 crianças, uma de 1 e outra de 2 anos, morreram carbonizadas durante um incêndio na comunidade Nossa Senhora de Fátima, Zona Norte. O incêndio foi na madrugada de hoje. O incêndio foi nesta casa. Aqui moravam Augusta Ellen da Silva Costa, de 19 anos, e seus 2 filhos. De acordo com o delegado, a mãe das crianças saiu na madrugada para ir na casa de uma vizinha. E nesse meio tempo, a casa incendiou e as 2 crianças que dormiam acabaram morrendo carbonizadas. Os bombeiros acreditam que uma falha no circuito elétrico do ventilador ou do ar-condicionado pode ter sido a causa do incêndio. A fiação elétrica era muito precária, vários aparelhos ligados numa mesma tomada. Isso aí geralmente, né, pode ocasionar um incêndio. Os vizinhos ainda tentaram salvar as crianças, mas a casa estava trancada, o que dificultou a entrada dos moradores. Ainda segundo eles, não é a primeira vez que Ellen deixa as crianças sozinhas e chegou a ser denunciada ao Conselho Tutelar, que não registrou nenhuma ocorrência. Esta amiga conta que ela era usuária de droga, mas apesar disso, se preocupava com os filhos. Ela podia ser errada como for, ela falava, eu não estou com fome, mas eu vou fazer comida para os meus filhos. Ela não ficava com fome porque ela estava deprimida. Serve de exemplo para muitas mães que não querem saber dos seus filhos, né, como falam. Este outro morador não quis se identificar. Ele cuidava das crianças quando a mãe saía. Mas eles nunca ficavam só, entendeu? Eu sempre ficava com eles. Aí quando foi antes disso acontecer, eu estava dormindo. Na casa quase tudo foi destruído. Sobraram apenas documentos e uma Bíblia. A Defesa Civil interditou o local por risco de desabamento. São crianças que não têm nada a ver com a situação, que estão ali inocentemente e foram pegadas de surpresa, né? A mãe das crianças fez exame de corpo de delito pela manhã e foi presa. E a conduta dela, nós entendemos aqui que foi uma conduta que se enquadra no abandono de capaz, tá? Com o resultado morte das 2 crianças. Ela foi flagranteada e tão logo o flagrante seja concluído, ela vai ser encaminhada para a cadeia pública feminina. Este já é o 2º caso em menos de 2 meses envolvendo crianças. Em julho deste ano, outras 2 também morreram em um incêndio domiciliar, na comunidade Nobre, Zona Norte. A causa também teria sido falha na fiação elétrica. Agora vamos falar de transporte público, porque muita gente sofre para pegar ônibus em lugares sem qualquer tipo de infraestrutura, principalmente idosos e pessoas com deficiência. Aqui as pessoas aproveitam a sombra para se proteger do sol. O lugar fica na Cachoeirinha, Zona Sul. Aqui tem placa, mas parada que é bom, nada. E quem sofre com isso é a população. Seu João, de 67 anos, reclama porque quando chove, o problema só piora. A gente tem que ficar na chuva, né? Abrigo não tem. Não tem, de jeito nenhum. E isso é uma parte do problema. Sem ponto de ônibus, alguns motoristas chegam a passar direto. Se eu for dar com a mão para um ônibus desse aí, eles passam direto. Passo direto, mas não paro. Mesma situação na Praça 14. As pessoas precisam ficar na rua para esperar o coletivo. É sol e chuva, né? No verão é o sol, no inverno é a chuva. Todo dia, de segunda a sábado. A manutenção nesta área da cidade passou longe e a placa que indicava uma parada caiu há muito tempo. Já faz um bom tempo que não tem indicação de nada. O pessoal pega ônibus na chuva, pega ônibus no sol, tá entendendo? É complicado para o povo que necessita, né?
e precisa do coletivo. E o problema não para por aí. Nesta parada de ônibus no centro da cidade, o local até apresenta abrigo, mas as telhas já estão quebradas e também não há assento para os usuários. Na Floriano Peixoto, a movimentação de pessoas é intensa. Seu Francisco tem deficiência física. Esperar o ônibus só apoiado nas muletas. Podemos ver a precariedade, né, irmão? A necessidade, principalmente das pessoas portadoras de necessidades especiais, os idosos, anciões. Como é que vão ficar numa situação dessa? Olha as condições. A gente precisa de melhorias. Toda vez quando a gente chega aqui, a gente chega cansado, às vezes não tem como sentar. O sol e os telhados quase não funcionam nada. Enquanto isso, na Avenida do Turismo, onde o fluxo de ônibus e usuários é menor em relação aos outros lugares, o que se vê são paradas novas e com pouca movimentação. Ao todo, são pelo menos 7 locais igual a este. Cada uma custou R$24 mil aos cofres públicos. De acordo com a Prefeitura, existem cerca de 1.100 paradas de ônibus em Manaus e mais de 3.000 placas de sinalização. Pois é, e a SMTU informou que tem conhecimento da falta de abrigos nos locais citados na reportagem e que algumas paradas não foram colocadas por resistência de moradores e comerciantes das áreas. Ainda segundo a Superintendência, a Prefeitura de Manaus realizou uma licitação para a construção de 200 abrigos em pontos indicados pelo órgão. Depois do intervalo, muita gente deixa para a última hora e retira a segunda via do título de eleitor no TRE. E ainda, por causa do calor, comércio e indústria de ar-condicionado comemoram aumento das vendas.